E aí, pessoal, boa noite. Quem está entrando? Vamos ver quem entra na sala de aula. Estão conseguindo me ouvir, gente? Positivo. Boa noite. Positivo? Positivo. Muito bem. Boa noite, Ismar, Marley. Olha o Marley hoje dando sua presença. Boa noite, Marley. Gabriela, Alessandro, Mauricélia, Sandy, Francisco, Ediélica, Michael, Francisco Braz. Estou vendo caras novas por aqui. Por exemplo, do Francisco. Primeira vez, Francisco? Sim, professora. Primeira vez. Tudo Estava bem? só acompanhando a gravada. Volta do serviço. Sim. Que ótimo. Gente, hoje, de acordo com o nosso cronograma, o que está previsto? Me digam aí. O que está previsto? Quem está com o cronograma na mão? Ao capítulo 3. Capítulo 3, muito bem, né? Mas antes de iniciar o capítulo 3, na verdade, como nós já combinamos, eu estou recebendo várias mensagens de várias pessoas que não estão conseguindo entrar na sala de aula, né? Por uma infinitude de motivos. E por essa razão, eu não vou dar aula propriamente dita nestes nossos encontros. O que eu vou fazer é mediar e tirar as dúvidas, porque a orientação foi que vocês lessem, né, o capítulo, assistissem às aulas lá no meu canal, e aí nós tirássemos as dúvidas nesse momento, né? Porque senão vai ficar, as pessoas que não estão conseguindo assistir aula vão ficar muito prejudicados, né? Então, por exemplo, agora eu tô gravando isso que nós estamos fazendo aqui, né? Eu tô gravando para depois eu enviar e colocar no canal. E aí é importante esse momento, porque é o momento que nós temos, né, de ter esse contato. É importante, né, esse contato para eu conhecer as pessoas que fazem parte da nossa disciplina, né? E aí eu gostaria de perguntar, todo mundo que está presente agora, que nós estamos em 17 pessoas, né? Todo mundo conseguiu ler os 2 primeiros capítulos? Levante a mão quem conseguiu ler. Levante a mão é uma coisa muito simbólica, né? Que é para a gente tentar imaginar que nós estamos lá na sala de aula. Mas sinaliza aí no chat ou então fale quem conseguiu ler os 2 primeiros capítulos. João Vitor não conseguiu. Qual seria o motivo, João? Deixa eu ver aqui o que tem no chat. João Vitor não conseguiu. Quem mais não conseguiu ainda ler nada? Marley conseguiu. Quem mais? Ediélica, Gabriela, Mauricélia. Isso, os 2. Muito bem, né? E aí, gente, vocês gostariam de tirar alguma dúvida com relação aos 2 primeiros capítulos? Porque para nós avançarmos para o 3º capítulo, vocês têm que sanar, né, as dúvidas de vocês, e vocês têm que, pelo menos, entender, mesmo que superficialmente, qual é a proposta dos 2 primeiros capítulos. Porque se eu avançar com vocês, já entrando no behaviorismo, que tirando o Marley, que é psicólogo, que como eu, né, o Marley, nosso colega, meu colega de profissão, colega de vocês de turma, e está presente aqui na sala, que é psicólogo, obviamente ele sabe exatamente, se ele quisesse ele até acreditaria essa disciplina, né, eu concederia a ele os créditos por ser psicólogo, então ele tem esse mérito.
e ele tem essa prerrogativa e então ele está aqui conosco querendo participar e pelo qual eu agradeço, Marley, a sua participação e pode ter certeza que você vai dar aula de psicanálise para a turma, porque ele é da psicanálise. Mas então, quem gostaria de tirar dúvidas com relação ao capítulo 1 e ao capítulo 2, né? Porque o capítulo 3, a aula já está no meu canal do YouTube, tá? Já está lá, e aí está escrito nesta aula o behaviorismo, porque é justamente do que vamos tratar no terceiro capítulo, o behaviorismo, o behaviorismo. O behaviorismo, agora sim. Ok? Vocês estão entendendo? Alguém gostaria de tirar dúvida com relação ao capítulo 1 e ao capítulo 2? Deixa eu ver quem leu aqui. Marley, você consegue falar com a gente ou só escrever? Cadê o Marley? Confesso para vocês que é angustiante ficar olhando para várias fotografias assim, sem olhar pessoas, né? Eu sei que tem pessoas por trás das fotografias, mas é meio complicado não olhar, né? Eu gosto desse contato, né? Mesmo que mediado pela tela do computador, mas eu gostaria muitíssimo de olhar para vocês. Mas vamos lá, alguém está perguntando aqui sobre João Vitor, o que seria o behaviorismo, prof? João Vitor, eu vou te dar uma dica. Como você ainda não leu os 2 primeiros capítulos, tá? Nós estamos como eu estou falando, nós estamos aqui nesse momento para tentar sanar as dúvidas do capítulo 1 e do capítulo 2, já para lá no finalzinho eu falar um pouquinho sobre o behaviorismo. Então, como ninguém está se manifestando, né, para tirar as dúvidas do capítulo 1 e do capítulo 2, certo? Eu vou, então, falar um pouquinho sobre o behaviorismo, que é a proposta do capítulo 3, né? E aí, depois, então, na próxima aula virtual, eu espero que todo mundo tenha lido os 3 capítulos para a gente poder conseguir dialogar melhor. Que o Marley está dizendo que não consegue que não consegue falar, ele só nos ouve. Então tem alguém escrevendo aqui. Opa, surgiu uma dúvida da Tayane. Vamos lá ver o que a Tayane fala sobre a participação de São Tomás de Aquino, né? Então, a participação de São Tomás de Aquino, Tayane, vai se dar em uma época, né, uma época medieval, uma época em que havia o poderio, né, da Igreja Católica, o poderio por muito tempo o Império Romano esteve ali dominando depois que o Império Grego caiu. Então, nós vamos ter, nesse período, né, da Idade Média, uma psicologia totalmente voltada para a religião, uma psicologia religiosa, onde eu posso dizer assim, que os primeiros, né, que os psicólogos dessa era da história estavam ligados, de alguma maneira, à Igreja Católica, né, a religião de modo geral. Então, vamos pensar que houve nesse período 2 nomes importantes, que foi Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que tiveram a sua contribuição. Vocês sabem que os religiosos, eles têm um certo poder, né, sobre a comunidade, sobre as pessoas de modo geral, e a igreja, até então, ela apresenta sim o seu dogmatismo, ela apresenta o controle, né, sobre a sociedade, e nessa época nós vamos destacar aqui essas 2 figuras
né, onde houve ali uma ruptura do poderio da Igreja Católica vamos dizer assim, com o início de uma outra força religiosa, que foi o protestantismo, né? Então, por muito tempo, a Igreja Católica ela deteve o poder na humanidade. Mas, com o passar do tempo, a Igreja Católica ela foi perdendo, né, a sua hegemonia, né, perante a humanidade, e aí ela foi perdendo a sua força, vamos dizer assim, pelo surgimento de outras correntes religiosas, da qual é destacado aqui o protestantismo, né? Então eu vou ler aqui como está a passagem do livro, para vocês poderem, para todo mundo poder acompanhar. Então, São Tomás de Aquino viveu em um período que prenunciava a ruptura da Igreja Católica, né? De acordo com o que eu estou falando para vocês, de acordo com o aparecimento do protestantismo, uma época que preparava para a transição para o capitalismo, ok? Com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, a crise econômica que se deu nesse contexto também vai implicar no próprio desenvolvimento das pessoas, da própria subjetividade das pessoas. É quando São Tomás de Aquino ele vai ter uma ideia bem próxima do que Aristóteles pregava, né, lá no mundo antigo. O que Aristóteles pregava? Aristóteles pregava a não separação do corpo com a alma, diferente de Platão, que pregou lá na sua época que o corpo morto era apenas um corpo e que a alma estaria livre, né, para habitar um outro corpo, vamos dizer assim. Então, de acordo com estas ideias, e aí a gente vai ter as duas teorias, a teoria platônica e a teoria aristotélica, né? É importante que vocês percebam que São Tomás de Aquino ele veio defender esse ponto de vista, o mesmo ponto de vista que o Aristóteles, de que o corpo morre e a alma morre, e aí é necessário entender essa não dissociação do corpo com a alma, de acordo com o que se acreditava até então. Tá? Então, a contribuição de São Tomás de Aquino nesse contexto da psicologia é importante pensar, né, na contribuição da religião nesse processo, ok? Entendeu, Tayane? Você entendeu? Diga sim ou não. Tayane, ok, ela está dizendo que entendeu. Então o Marley está dizendo aqui, né, a contribuição dele, ele está escrevendo que realmente faz muita falta essa aula presencial, né, esse calor humano, essa intersubjetividade, essa presença física, né, ela é muito importante. E aí nós lá da Faculdade de Educação, nós estamos desenvolvendo um projeto, né, sob a coordenação do professor Raimundo, que nós vamos escrever um livro sobre as nossas vivências nesse momento de aula remota, né? Como é que nós estamos percebendo e vivenciando. Então virão, né, muitos artigos aí desenvolvidos, né, publicados nesse momento que nós estamos convivendo nós estamos vivenciando junto com vocês essa situação de nós estarmos ausentes, né, do nosso status quo, nós estarmos fora do nosso status quo, nós estarmos fora do que nos é habitual, né, que por exemplo, agora era para eu estar na sala de aula com vocês, nós estarmos nos conhecendo e trocando, né, termos esse calor humano, como está falando aqui o Marley, né. Então, quando a gente fala da psicologia, né, e nós entramos finalmente no capítulo 3, que é o behaviorismo. O behaviorismo, ele se desdobra a partir da terceira escola, que é apresentada para vocês lá no final do capítulo 2, a escola associacionista. E o behaviorismo, a palavra behaviorismo, deriva do inglês behavior, né? Behavior, em inglês, significa comportamento.
E aí, behaviorismo é uma escola da psicologia que vai ter como objeto de estudo o estudo do comportamento humano, vai ser o comportamento humano, né? O comportamento, na verdade. Deletem humano, mas ampliem o comportamento para outras, né, para outros seres vivos. E aí a gente eu vou citar que novamente a psicologia ela não é voltada somente para seres humanos, tá? E aí, como eu falei anteriormente, nós temos psicólogos que se dedicam a estudar o comportamento de outras espécies, que não somente a espécie humana. E aí nós vamos pensar que o behaviorismo é uma dessas escolas que, particularmente, se vocês forem, por exemplo, buscar os vários vídeos clássicos da escola behaviorista, vocês vão poder presenciar que o behaviorismo ele se aplica, né? Ele pode ser aplicado também com outras espécies, e aí vocês vão ver experimentos com pombo, com cachorro. Eu tenho amigos que pesquisam o comportamento de peixes, né, a partir da aplicação de determinadas substâncias. Então, nós vamos entender que o behaviorismo é uma escola, é uma divisão, é uma escola com muita força dentro da psicologia, que estuda o comportamento, né? O comportamento, aquele comportamento na sua relação com o meio, né? Então, quando a gente fala do associacionismo, gente, o associacionismo é uma escola que deriva lá, que nasce, né? Tem a escola funcionalista, a escola estruturalista e, por fim, a escola associacionista, que vem dar, né, passo, que vem inaugurar uma nova psicologia, que é essa psicologia que precisou ter status de ciência, precisou sair do seu aspecto filosófico e teve que apresentar números, teve que apresentar mensurações. E aí a escola behaviorista ela é bem objetiva, né? É uma escola objetiva, é uma área da psicologia que tem por finalidade o estudo do comportamento. Tá? João Vitor e todos aqui. Então, falar de behaviorismo, gente, é falar do associacionismo, é falar da análise experimental do comportamento, tem várias denominações que nós podemos falar com relação ao behaviorismo, tá? E aí, falar de behaviorismo, falar da análise experimental do comportamento, eu estou pegando aqui o capítulo, que é para não deixar passar nada, só para dar uma rápida introdução. Eu falei que eu não ia dar aula exatamente do capítulo, mas já estou dando, né? A gente não consegue, ter esse desprendimento, porque eu fico muito preocupada de vocês entenderem, né? Então, quando a gente fala de alguns critérios que fazem parte do behaviorismo, da escola behaviorista, um dos principais critérios é a objetividade, gente. A objetividade, ela é sinônimo de behaviorismo. Falar de objetividade é falar de uma corrente muito forte da psicologia, porque por muito tempo a psicologia ela teve que defender, né, teve que se debruçar sobre essa objetividade. Lembrem lá, a psicologia ela vem historicamente lá da filosofia, ela nasce com os filósofos gregos, depois ela vai perpassar pelos religiosos na Idade Média, chegando no Renascimento, né? Lá com Descartes, onde ele vai apresentar essa ideia de dualismo mente-corpo, o corpo visto como uma máquina, isso dando possibilidades para o estudo do corpo humano. E aí os primeiros psicólogos que inauguram, né, a psicologia propriamente dita, lá na escola associacionista, lá na escola funcionalista, estruturalista, eram médicos. Então eles tinham por característica, como critério principal, provar que a psicologia existia. O que era a psicologia, né? Na aula passada eu perguntei para vocês, o que é a mente? Né? O que é a mente? A mente tem forma? A mente tem cor? A mente, ela tem, enfim, ela tem uma... Se eu falar para vocês, me descrevam a mente, né? É difícil descrever a mente porque é algo abstrato, é algo que, enfim... Se eu perguntar para vocês o que é a consciência, qual é a cor da consciência, qual é o tamanho da consciência, etc., né? É algo que é difícil de provar. Mas quando eu pergunto para vocês qual é o tamanho do cérebro humano,
como é formado, o que compõe, é algo mais objetivo, é algo que vocês conseguem visualizar, mesmo que mentalmente, né? E aí, falar de psicologia, nesse momento que o behaviorismo, no início do século XX, né, a psicologia buscava a sua inserção, né, buscava o reconhecimento como ciência, e foi necessário que o behaviorismo se destacasse, ele se destaca, né, tendo como objeto de estudo o comportamento, né, esse comportamento entendido dentro de uma interação entre o indivíduo e o ambiente. Quando eu falo indivíduo, pode ser o ser humano, pode ser o cachorro, o gato, o organismo de modo geral. Tá? Então, falar de behaviorismo, tá? É falar de condicionamento, é falar de reforçador, é falar de estímulo-resposta, é falar de tipos diferenciados de comportamento. E nesse capítulo vocês vão poder visualizar a existência de 2 tipos de comportamento respondente e comportamento operante. O que é o comportamento respondente? Eu espero que vocês possam encontrar essa resposta com a leitura do livro, do capítulo e assistindo a videoaula que já está no meu canal no YouTube. E aí, o comportamento respondente como sendo aquele comportamento natural, aquele comportamento que nós trazemos, né? É inato, nasce com a gente. Comportamento respondente é a mesma coisa que comportamento involuntário ou comportamento reflexo, que são sinônimos, né? São termos sinônimos. Então, comportamento respondente é aquele que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre o comportamento respondente, tá? Ele é natural, nós nascemos. Eles estão prontos ao nascer, né? Diferente do comportamento operante, que é uma outra categoria de comportamento, é o comportamento aprendido, é aquele que o organismo aprende, né? E o comportamento operante, ele tende a se manter existente se ele é reforçado, né? Então, quanto mais reforçador, né, esse comportamento ele encontra, ele se estabelece, ele se fixa, né? Por outro lado, se você, quando você fala no aumento de uma frequência de comportamento, você vai falar, né, na instalação desse comportamento. Então, a diferença básica entre o comportamento respondente e o comportamento operante, pessoal, é que o comportamento respondente nasce com a gente, é inato. Enquanto que o comportamento operante, tá, ele é aprendido. O organismo aprende, tá? O comportamento, ele é emitido, pode ser emitido aleatoriamente e ele passa a ser reforçado. Então, é um comportamento voluntário, ou seja, você consegue ter controle sobre o comportamento operante. Então, um exemplo de comportamento operante: escrever, apagar a luz, levantar, sentar, né? Cantar, dançar, é o exemplo de comportamento operante. O exemplo de comportamento reflexo ou respondente ou involuntário: salivar, a sua pupila, se você colocar uma luz, emitir uma luz sobre a pupila, o que vai acontecer com a pupila? Ela vai contrair. Se você tira a luz, ela vai dilatar, né? Se você receber um vento gelado, né, no seu corpo, o que naturalmente vai acontecer? Você vai arrepiar, né? Você não diz assim, vou arrepiar agora. Dilata a pupila, contrai a pupila. Você não tem controle sobre esses comportamentos, tá? Então, quando isso acontece, quando você emite um comportamento, não quando você emite voluntariamente, mas o comportamento acontece sem você ter controle, nós chamamos esse comportamento de comportamento respondente, tá? Mas daí o que é importante que vocês entendam, que o behaviorismo é uma escola da psicologia muito forte. É uma escola que os preceitos e os ensinamentos do behaviorismo, eles podem ser utilizados na mais variedade de contextos que podem acontecer, que podem existir. Na escola, no trabalho, dentro de casa, na família,
infelizmente foi usado, alguns conhecimentos da psicologia foram usados, né, de modo muito equivocado, né, pelos meios militares, por exemplo. E aí nós temos uma grande ênfase no behaviorismo, porque o behaviorismo é uma escola muito forte dentro da psicologia, tá? E por que eu estou insistindo para todos, para antes de chegar ao behaviorismo, entender os 2 capítulos iniciais, porque falar de behaviorismo já é falar de psicologia pura, gente. Já é falar de psicologia bem aplicada, né? O Marley tá aí, o Marley pode me confirmar. Falar de behaviorismo é falar de psicologia, falar de um tipo de psicologia, falar de uma psicologia realmente que está ali provando a sua existência, que provou a sua existência através dos experimentos, né? E aí nós vamos ter alguns nomes importantes ligados ao behaviorismo, ligados à escola behaviorista. E aí nós vamos ter Watson, tá? Que inclusive é o nome do meu filho. Nós vamos ter Skinner, tá? Que é o autor, né, que vai apresentar a ideia de comportamento operante. E aí, a partir de Skinner, nós vamos ter os desdobramentos, né? O Skinner, ele morreu em 1990, ele é bem contemporâneo a nós, tá? E daí ele tem uma contribuição gigantesca dentro da psicologia behaviorista, né? Como se fossem sinônimos. Falar de behaviorismo e Skinner para alguns psicólogos behavioristas é a mesma coisa. É a mesma coisa que falar de Freud e falar de psicanálise, que será o próximo capítulo, né? São sinônimos. E daí, apesar de nós termos outros teóricos psicanalistas que vieram após o Freud, né, Marley, que estão ali dentro desse escopo teórico, né? Então, falar de behaviorismo é falar, né, de uma escola onde a aprendizagem desse comportamento, a aprendizagem de um operante, né, é muito presente. Então, quando a gente vai falar da caixa de Skinner, por exemplo, o que é a caixa de Skinner, né? É um dispositivo criado por Skinner, onde ele tinha que provar a existência do comportamento operante. Então, comportamento operante, pessoal, inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se pode dizer que, em algum momento, têm efeito sobre ou fazem ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer diretamente ou quer indiretamente. Então, a caixa de Skinner, lá no livro tem, né, esse dispositivo. A caixa de Skinner foi um equipamento que Skinner construiu, onde ele queria provar, por exemplo, que os ratos poderiam ser, e outros organismos, poderiam ser condicionados a partir da apresentação de um reforço. E aí nós vamos ter, dentro desse contexto de desenvolvimento da psicologia experimental, que é a mesma coisa que behaviorismo, tá, pessoal? Nós vamos ter 2 conceitos importantes, que é o reforço positivo e o reforço negativo, que são condicionantes do comportamento. Quanto mais o reforço positivo é emitido, o comportamento ele tende a aumentar. Diferentemente do reforço negativo, que ele tende a retirar um estímulo aversivo. E aí eu preciso que vocês leiam o capítulo bem direitinho e devagar sobre o behaviorismo para vocês entenderem a ideia proposta do estímulo, do reforço positivo e do reforço negativo. E dentro desse propósito todo, a gente vai falar que no comportamento operante, pessoal, existe uma relação funcional que os psicólogos behavioristas utilizam na clínica. Quando os pacientes chegam na clínica,
Os psicólogos behavioristas, eles vão ouvir ali a demanda e vão estabelecer a relação funcional, por exemplo, entre aquele sintoma e uma possível causa, né? Um possível contingente, né? Então, contingente, relação funcional, são descritores bem específicos do behaviorismo. Então, nós vamos falar que dentro desse quadro, né, dentro desse quadro teórico, nós temos uma contribuição muito importante do Skinner dentro do quadro behaviorista. Então, falar de behaviorismo, pessoal, é falar de comportamento operante. Falar de Ivan Pavlov, por exemplo, é falar de comportamento respondente, tá? Existe na internet, vocês podem identificar, por exemplo, o experimento do cão de Pavlov. Vou colocar aqui no chat. O experimento do cão de Pavlov, Ivan Pavlov, tá? Um médico fisiologista. Ele foi lá, pegou o cachorrinho dele, colocou em cima da mesa. Como ele era um médico fisiologista, ele estudava os líquidos corporais, a saliva, o suor, etc. E daí o que ele fez? Cortou os ductos salivares do cachorro dele e quis provar que os comportamentos, que existia um comportamento controlado emocionalmente, que o comportamento respondente poderia ser condicionado pelo pareamento de estímulos. Eu vou dar como tarefa para vocês pesquisarem e procurarem entender o experimento do cão de Pavlov, que eu vou perguntar na próxima aula para vocês. Bom, então, Pavlov, ele teve um papel importante para a compreensão do comportamento respondente e do comportamento do condicionamento respondente também, né? O comportamento respondente sendo condicionado por um comportamento psicológico, tá? Vocês estão entendendo, gente? Eu tenho a impressão que eu estou falando e ninguém está entendendo. Digam para mim que vocês estão entendendo. Falem lá para mim. Eu estou conseguindo me fazer entender? Eu gostaria de ouvir uma voz. Isso está mexendo com a minha subjetividade. Não ouvir ninguém. Quem falou comigo? Deixa eu ver. Irismar. Quem mais? Gabriela. Alessandro. Professora, boa noite. João. Eu estou entendendo isso, porque como a internet está travando, a senhora falou atividade, aí logo depois falou Pavlov. A senhora pode repetir o que a senhora tinha falado? Não, eu vou deixar como atividade, como dever de casa para vocês pesquisarem na internet como que foi o experimento do cão de Pavlov. Eu escrevi no chat o experimento do cão de Pavlov, ok? Eu vou deixar como dever de casa, né? Um dever de casazinho bem legal para vocês pesquisarem, tá? Quero que vocês entendam que na próxima aula eu vou pedir para alguém dar uma síntese, assim, fazer uma síntese, né? O que é esse experimento do cão de Pavlov, tá? Que mais? Quem mais está entendendo aí? Deixa eu ver aqui, Elane, Marinalva, Antônio Filho, Ediélica, Gabriela. Deixa eu ver quem mais. Lorena, Fabiola, João Vitor, já falou, João. Deixa eu ver quem mais. Sandy, Andressa, Mauricélia. Quem mais está entendendo? Ou quem não está entendendo? Vamos lá. Fale agora. Ou não se cale para sempre. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Estão começando a entender o que é o behaviorismo? Sim ou não? Vocês estão muito calados hoje, gente. Acho que eu vou marcar uma consulta para vocês. Acho que vocês estão muito depressivos. Bora lá. Estão ou não? Vocês estão aí?
Ó, Professora, até o momento eu não estou entendendo. Estou entendendo. não Mas é porque eu tá? já assisti a sua aula lá no YouTube, aí eu já peguei bem a noção, entendeu? Certo, do behaviorismo, já ouvi, já assistiu a aula? Já. Certo. Tayane, eu entendi bem sobre o comportamento. O comportamento respondente são as ações involuntárias, como dilatar a pupila, arrepiar, respirar. E o comportamento operante já são os atos aprendidos, como escrever, ler. Perfeito. Tá? Então eu vou perguntar para vocês. Considerando uma pessoa já adulta, vamos colocar uma pessoa de 50 anos, e eu for perguntar para vocês, essa pessoa de 50 anos, ela vai ter mais comportamento respondente ou mais comportamento operante ao longo dos seus 50 anos? O que é que vocês acham? Escrevam aí no chat. A pessoa de 50 anos, ela vai ter mais comportamento respondente lá no seu repertório comportamental ou ela vai ter mais comportamento operante? O que vocês acham? Acho que depende da pessoa, né? Depende da pessoa? Como assim? Explique, defenda a sua tese. Não sei, tipo, o comportamento operante vai ser mais comportamento de reação, né, do corpo, vamos supor. E o outro comportamento vai ser um comportamento mais elaborado. Né? Então, dependendo da pessoa, ela não vai estar tão, digamos que, capaz, né, de responder racionalmente e tal. Vai ser uma pessoa debilitada, né? Pessoas e pessoas. Dependendo da pessoa, vai ter diferente tipo de comportamento, né? Acho que você está precisando dar uma estudadinha sobre a diferença entre comportamento respondente e operante, Antônio. Coisa, professor. Olha aqui, a Tayane está falando. Ao longo dos anos, ela vai ter aprendido muita coisa. Exatamente. E aí, ao longo de 50 anos, ela vai ter aprendido muita coisa. E ainda vai continuar aprendendo até ficar com 100 anos, né? Vamos imaginar que ela vai ficar com 100 anos, ela vai aprender muitos comportamentos, né? Pode aprender muitas coisas. E aí, eu falei que comportamento respondente já nasce com a gente, ele já nasce pronto, certo? Ele nasce pronto. O comportamento respondente é involuntário, ele é natural. Ele não é aprendido. Então, aqueles comportamentos que nós trazemos no nosso nascimento, que são chamados inatos, nós não aprendemos eles. Então, obviamente que ao longo de 50 anos, um organismo ele vai estar apresentando mais comportamentos operantes do que comportamentos respondentes. Conseguiram entender? Michael? Compreendido. Entendido? Michael, tá por aí, Michael? Tá todo mundo calado hoje, gente. Andressa, Mauricélia, Alessandro, Irismar, Lorena. Entendi, professora. Tayane, Rogério. Cadê o Rogério? Eu vou compreender, professora. Certo, ok? Então, de acordo com o que foi combinado no início, tá? Eu vou considerar que vocês vão ler, tá? Que vocês vão ler este capítulo, vão fazer as atividades do capítulo, tá? Lembrando que eu deixei para entregar, não foi? Ao final da nossa disciplina, todas as atividades. Não foi isso que ficou combinado?
tá? Então, mas quem quiser ir fazendo e ir mandando, eu tô registrando aqui, já tá computando, ok? Mas é importante que todo mundo entregue, tá? Até o final, não foi isso que eu falei? Até o final da nossa disciplina, os questionários respondidos, tá? Lembrando que não é para fazer as atividades em grupo, certo? Só para fazer as atividades individuais. Eu tô lendo devagarzinho as respostas, para alguns eu tô conseguindo responder, ok? E daí ficamos combinados dessa forma, ok? Então, leiam o capítulo, vejam a videoaula, se inscreve no meu canal, dá um like lá, que daí a gente vai conversando, tá, gente? Professora, Oi. tem alguns vídeos que o comentário está desativado. Ela está pedindo para a gente comentar, era para poder a senhora ter certeza que a gente assistiu as aulas. E do capítulo 2 e o 3 está desativado os comentários. Não entendi o que você falou, não consegui te entender. Os comentários do vídeo, da videoaula do YouTube,